Olá, tudo bem? Eu aqui de novo para estar falando de reforma. Quando a gente olha para a história da reforma, a gente olha com certa alegria, entusiasmo por ver a ação e a obra grandiosa que Deus fez por meio da vida de homens, né, e as mudanças que eles trouxeram para nós como um todo. Mas muitas vezes nós, como evangélicos, esquecemos uma das grandes lições que a reforma trouxe para nós. Os reformadores, quando estavam desenvolvendo a reforma, eles tinham como lema: uma vez reformado, sempre reformando. E é interessante que a reforma ela inicia denunciando as incoerências das lideranças da época, a hipocrisia que havia nas lideranças da época, principalmente dentro da Igreja Católica, e assim criando esse movimento de reforma. Só que muitas vezes nós esquecemos também da nossa responsabilidade hoje em aplicar esses ensinamentos que a reforma trouxe, continuar essa reforma, porque hoje a gente olha para a história e aponta os erros, os equívocos da parte da Igreja Católica Romana e esquecemos que nós da Igreja Evangélica também corremos o mesmo risco. Afinal de contas, a Igreja ela é feita e ela é liderada por homens falhos, pecadores, propensos a falhar, a pecar, a cair. Isso a Bíblia nos dá esse entendimento e nos ensina e nos chama a atenção a respeito disso, né? E infelizmente essa crítica precisa ser feita também. Aproveitando esse período de reforma e os ensinamentos que a reforma trouxe para nós, a gente precisa olhar para dentro também das nossas comunidades e ver os erros, os equívocos que têm acontecido, onde, assim como aconteceu na Igreja Católica, que gerou o movimento de reforma, que havia muitos abusos, hoje, infelizmente, dentro da Igreja Evangélica está acontecendo. Assim como naquele tempo havia lideranças com poder supremo, hoje parece que dentro da Igreja Evangélica tem se acontecido a mesma coisa, né? Onde líderes quase que se autoproclamam deuses intocáveis, onde líderes agem com certa hipocrisia, como o próprio Jesus repreendeu a respeito dos fariseus que atavam um fardo pesado sobre os homens, mas eles não estavam dispostos a mover um dedo sequer. E infelizmente é o que a gente vê dentro da igreja evangélica hoje, onde lá no período da reforma foi condenado às indulgências, ou seja, o pagamento pelo perdão dos pecados, onde a avareza e o amor ao dinheiro dominou as instituições. Hoje não é diferente em meio a muitas instituições evangélicas, onde a fé tem virado um comércio, vendas de objetos, vendas de promessas, enfim, muitas coisas têm acontecido. Aliás, isso ao mesmo tempo me alegra no sentido de ver que a Bíblia ela é fiel, porque a Bíblia também já predizia que isso ocorreria no futuro, o qual faria um comércio das pessoas, comércio da fé. Então, querendo ou não, é uma questão profética que está acontecendo. Mas a questão é, nós como igreja evangélica que olhamos para o passado e sentimos um certo orgulho até mesmo da reforma protestante, continuamos reformando? Continuamos agindo para que essa reforma venha estar em ação nas nossas vidas, na igreja como um todo? Então, o motivo de eu fazer esse vídeo é para abrir também essa reflexão a respeito do nosso papel como cristãos, que tem o compromisso de aplicar a vontade de Deus aqui na Terra. Óbvio que dentro desse contexto, onde muitos líderes têm se perdido, onde o evangelho tem sido deturpado, tem o remanescente do Senhor. Há muitos pastores hoje fiéis ao Senhor, que passam dificuldades, que passam trabalho, mas com muito amor à obra de Deus tem permanecido fiel e não tem se dobrado às tendências deste tempo. E a reflexão que fica é: nós estamos dentro deste remanescente? Estamos neste grupo qual o Senhor falou que sempre haveria um remanescente? Alguém que não se dobraria, alguém que permaneceria fiel? Então que por meio deste período qual estamos comemorando a Reforma Protestante, possa haver uma análise em nossos corações como cristãos. Continuamos esta reforma? Continuamos se reformando como homens, como servos de Deus, o qual um dia aceitamos Jesus e decidimos mudar drasticamente as nossas atitudes, as nossas vidas, as nossas predisposições, e assim continuamos fazendo? Que isso possa haver em nossas vidas,
que o Espírito Santo de Deus possa estar agindo em nossos corações e levantando homens e mulheres dispostos a continuar essa reforma e manifestar o reino de Cristo na terra, manifestar a vontade e fazer a diferença neste tempo e mostrar que o problema não é a palavra de Deus, o problema são homens que deturpam a palavra de Deus.